pessoas, elas querem mudar a lei de Deus, como se muda as leis ou cria mais lei humana e humanista. Mas a lei de Deus o homem não consegue essa façanha, mudar alguma coisa na lei. Quem poderia mudar como homem era Jesus. Ele não mudou. Ele não veio mudar a lei, nada disso. Ele veio cumprir e cumpriu, para que a gente pudesse viver pela fé. Todos nós que cremos, viver pela fé. Fé aqui é confiança no fato que Jesus já fez. Não vai fazer. Ele não vai fazer nada para salvar você, seja quem for. Isso não vai acontecer, porque ele já fez isso. Quando ele estava na cruz, ele estava passando pela sequência de flagelo, humilhação, escárnio, açoite, rejeição, por mim e por você, pelo seu pecado e pelo meu. Daquela hora que ele estava, dos de agora, de hoje e dos de amanhã, pessoas que amanhã nascerão. Jesus pagou o dano que o pecado causou com a transgressão de Adão. Causou um dano terrível, que foi estragar a humanidade, o ser humano. O ser humano agora, hoje, tem a possibilidade de viver pelo Espírito e não pela carne. Ou não, você pode viver pelo Espírito ou não. Se você tomar a decisão de viver pelo Espírito, a Bíblia diz que você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Que cruz? A cruz de Jesus. Qual é o resultado dessa cruz? Por que cruz? Porque na cruz ele morreu. E é na cruz que eu morri com ele, e nele, para ele. Ele viveu. Porque ele morreu, nós morremos, mas ele não ficou morto, e nem nós ficamos mortos. Não. Todo aquele que recebe o Evangelho, que crê no Evangelho, que vive pelo Evangelho, é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 17, diz que quem está em Cristo, quem está em Cristo. Daí é que a palavra, o Evangelho, não deveria ser acrescido ou diminuído ou interpretado, para que o povo, as pessoas, as massas soubessem da realidade. O cristão deve saber que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, deve saber disso. Não nasceu em dezembro. O cristão deve saber que isso foi as organizações humanas e humanistas que fizeram isso.
criaram essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Mas essa data não existe. Essa não é a realidade. Isso é uma criação humanista das organizações humanistas. Mas isso não está escrito. Na escritura não existe isso. Essa data, 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus, nada disso. Os cristãos deveriam e devem saber, que não existe Papai Noel. Não existe. Nunca existiu e nem vai existir. Um homem gordo, velho, de barba branca, vestido de vermelho ou verde, ou da cor que você quiser. A vestimenta para eles é vermelho, para este velho barrigudo e gordo. Mas é uma falácia, uma mentira sem tamanho, que envolve a massa. Nesse país, eu posso me referir, e nos demais países que faz essa mesma coisa que esse faz, é só uma ilusão do mundo mundano. Mas não existe Papai Noel e nem o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso não existe. Não está escrito. Quando você usa essas coisas de desejar, essas Feliz Natal para as pessoas, isso é uma mentira. Que Feliz Natal? Natal é o quê? Nascimento de quem? Não do Filho de Deus. Não é. E esse negócio aí de Noé também não tem nada a ver. Nada. E você está levando as pessoas a viver uma mentira, hipocrisia monstruosa, uma idolatria sem tamanho, a quem ninguém nem sabe o que diabo é esse Papai Noel. O que é isso? É dedicado ao Deus pagão, aos pagãos, nada disso. Então o cristão não deve embarcar nisso, deve examinar as escrituras e ver que essa é uma grande falácia. Não interessa o tempo não, porque as pessoas vão se apegar no tempo. Muitas pessoas vão se apegar ao tempo de hoje. Por exemplo, 2025. Essa é uma nova era. Isso não tem nada a ver com a hipocrisia da sociedade, do comércio, da indústria, da religião. Que tem muitos religiosos hoje dizendo que estão mais perto de Deus por causa desses dias. Esse dia que está se aproximando, Jesus nasceu. E aí as pessoas ficam comovidas. Mas Jesus não nasceu nesse mês de dezembro, nem no primeiro, nem no último dia, nem no 25. É idolatria, é festa pagã. O cristão não deve dizer uma coisa dessa para seu irmão. Feliz Natal. Ih, negócio de Feliz Natal. Nada disso. Dizer bom dia. Ou na saudação que sauda os santos, graça e paz. Normal. Há os que faz diferença entre dias e dias? Mas nós não somos dos tais. Não devemos. Os cristãos devem ser conscientes. Se não estão, as pessoas que estão na frente desses cristãos como líder, deveriam ir para a Escritura e viver a Escritura, segundo a Escritura, que a Escritura diz.
Não é interpretação de A, de B, de C. Não é isso. É o que ela diz, simplesmente o que ela diz. Por exemplo, o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito e não servisse mais ao pecado como escravo. Romanos 6,6 foi. E Romanos 6,7 diz: quem está morto, justificado está do pecado. Quem está morto? Quem? Se você crê que foi atraído em Cristo e morreu naquele dia com Cristo e ressuscitou no terceiro dia, quem vive em você é Cristo. Se você confessa isso com a sua boca e crê com o coração, recebeu a palavra de Deus, então você é uma nova criatura. O que Jesus fez foi isso, fazer da velha criatura uma nova criatura, com aquele ato de morte e ressurreição. Ele matou a velha natureza em si, para que nele nós ressuscitássemos ao terceiro dia. E ressuscitamos, pois está escrito em Efésios 2,6 diz que nos ressuscitou juntamente com ele. Não vai nos ressuscitar, nós seremos ressuscitados, nada disso. Nos ressuscitou, nesse instante, nos ressuscitou. No momento que você recebe a palavra, você ouve e recebe ela. Você ressuscitou com Cristo. É uma nova criatura. Agora quem vive é Cristo em você. E aí você deve saber disso e deixar ele se manifestar em cada passo que você der, em cada ação, em cada fala, em cada olhar, em cada gesto, em tudo que você fizer é de dentro para fora. O Cristo que está dentro de você se manifestando por intermédio de você nas suas ações, nas suas falas, nos seus olhares, no seu cantar, no seu dizer, no seu estar. É Cristo que deve se manifestar. Se você crê. Se você crê, você é uma nova criatura. Se você não crê, você precisa crer. Porque está escrito, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Simples assim. É Marcos 16. Então precisamos crer no que Deus vai fazer, não no que Deus fez. Precisamos crer que somos, não seremos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora, mas como é que eu sou uma nova criatura fazendo maldade? Você ainda não se abriu da maldade que está fazendo e está manifestando a maldade e não o amor do Cristo que está dentro de você. Se vivermos pela carne, vai ser isso. O final da carne é a morte. E vai fazer essas coisas. Maldade, perversidade, atrocidade. As obras da carne é manifesto. Está lá em Gálatas 5, a partir do verso 19 até o 21. Você vai ver quais são os frutos da carne. Porque há uma luta grande entre a carne e o espírito. A carne querendo mandar e o espírito querendo, e aí a confusão está feita dentro de cada pessoa. Quando a pessoa recebe a palavra, ele se inteira disso. Vê que ele tem vivido na carne, tem vivido pela carne. E o certo é ele mortificar a carne pelas obras do Espírito. Como é isso? Você passar a crer no que aconteceu com você, no que Jesus fez com você, nele, para ele. E o que foi que ele fez por mim? Crucificou você. E você morreu com ele. Você ressuscitou com ele. Agora ele vive com você, ou em você, para que seja manifestado ele e não você. Isso é ser um crente, é ser um cristão, um crente na palavra de Deus, na Bíblia. Tem gente que não acredita na Bíblia, que diz que foi os homens que escreveram. Mas isso não muda o fato de que a palavra de Deus é a palavra de Des. Você crê aí, o mundo inteiro não crê.